Pix surgiu, deixou muita gente confusa, desconfiada. Como assim transferir dinheiro em segundos, sem taxa e a qualquer hora do dia? Parecia bom demais para ser verdade, mas não demorou muito para essa novidade ganhar o país e transformar nosso jeito de lidar com dinheiro. No vídeo de hoje, vamos te mostrar como o Pix conquistou os brasileiros, as vantagens, os desafios e se ele pode mesmo aposentar o dinheiro físico. Fica com a gente e entenda tudo sobre essa revolução financeira. Eu sou a Isis Franco, seja muito bem-vinda ao VP Capital. Vamos dar um mergulho num passado nem tão distante, mas bem diferente, em que fazer uma simples transferência bancária no Brasil era um verdadeiro teste de paciência. Quem lembra do DOC, do famoso TED? Esses eram os heróis das transferências, mas heróis que exigiam muita paciência e causavam dor de cabeça em qualquer um que precisasse transferir dinheiro fora do horário comercial. Imagina só, é sexta-feira à tarde e você precisa mandar um dinheiro para um amigo. Mas para que o valor caia no mesmo dia, é preciso recorrer ao TED. Mas tem um porém. Se você passar do horário limite, esqueça. O dinheiro só chega no próximo dia útil. Agora, se for DOC, aí a espera pode chegar até o dia seguinte. E se fosse final de semana ou feriado, era melhor nem sonhar com a rapidez. Isso sem contar as tarifas que variavam de acordo com o banco e podiam ser bem salgadas para quem saísse do seu cercadinho bancário. Essa burocracia transformava qualquer transferência numa saga. Muitos desistiam ou agendavam o pagamento para datas estratégicas, tentando fugir das taxas. Para resolver coisas simples, era preciso saber a agência, o número completo da conta, o CPF, e aí as filas do banco eram praticamente uma tradição semanal. Sem internet banking acessível, o banco acabava virando quase um evento social. Filas lotadas de gente, desde jovens atarefados até idosos que já conheciam os atendentes pelos nomes. Com tanta complicação, muita gente acabava preferindo pagar em dinheiro vivo, o que, por outro lado, aumentava o risco de assaltos e perdas. Nesse cenário confuso, algumas alternativas começaram a surgir, como as fintechs e bancos digitais. Eles ofereciam uma experiência um pouco mais prática, com menos taxas e alguma flexibilidade, mas ainda não resolviam o problema por completo. Muitos serviços funcionavam apenas em horário comercial e nem todos tinham cobertura para todas as áreas. Além da paciência, existia também a questão da inclusão financeira. Nas regiões afastadas dos grandes centros urbanos, o acesso a bancos era escasso e muitas pessoas sequer tinham uma conta. Isso limitava não apenas o dia a dia de milhares de brasileiros, mas também o crescimento de pequenos empreendedores, que não conseguiam oferecer pagamentos digitais rápidos e práticos aos seus clientes. Com todo esse cenário de filas intermináveis, burocracias e horários restritos, a necessidade de uma solução era evidente. Precisávamos de algo rápido, acessível e democrático. E foi exatamente esse desejo, esse grito por uma mudança, que deu a vida ao Pix, a tecnologia que mudaria para sempre a forma como os brasileiros lidam com dinheiro. Depois dos casos dos boletos e das filas no banco, chegou a hora de uma mudança revolucionária. E essa mudança não caiu do céu. Com o mundo se tornando cada vez mais digital e as pessoas se acostumando a resolver tudo na palma da mão, o Banco Central do Brasil começou a sentir que era hora de algo grande. A ideia? Criar um sistema de pagamento que fosse tão rápido quanto enviar uma mensagem de texto, que funcionasse 24 horas por dia, 7 dias por semana e que fosse fácil e acessível para todos. Esse desejo de simplificar as transferências bancárias de um jeito que funcionasse para todo mundo, sem complicação, foi a primeira faísca para o nascimento do Pix. No entanto, será que o Pix foi uma criação completamente original? Na verdade, não exatamente. Se olharmos para o cenário global, já existiam ideias e tentativas de sistemas de pagamento rápido e instantâneo em alguns países. Na China, por exemplo, o Alipay e o WeChat Pay estavam revolucionando os pagamentos instantâneos entre usuários, empresas e até o governo. Mas o Pix não é só mais uma versão brasileira desses sistemas de pagamento. Ele é o resultado de um processo de inovação que levou em conta o que estava dando certo lá fora, mas com um toque único que só o Brasil conseguiria dar. Um ponto interessante que muita gente se pergunta é: será que o surgimento do Bitcoin teve alguma influência na criação do Pix? A resposta é: indiretamente, sim. O Bitcoin foi criado em 2009. Foi o marco inicial para o conceito de moeda digital e a descentralização financeira. Quando o Bitcoin apareceu, ele trouxe uma nova ideia: transferências financeiras sem intermediários, rápidas e seguras, que poderiam ser feitas em qualquer lugar do mundo.
Mas claro, o Banco Central não tinha o objetivo de criar algo tão revolucionário quanto o Bitcoin. Afinal, o Pix é centralizado e controlado pelo Banco Central e vinculado ao sistema bancário brasileiro. No entanto, a ideia de trazer mais liberdade e velocidade para o dinheiro influenciou a visão de muitos países, inclusive o Brasil, sobre como os pagamentos do futuro deveriam ser. Aliás, você sabia que o Pix é um orgulho nacional? Isso mesmo, ele é uma criação 100% brasileira. Alguns países têm soluções semelhantes, mas cada uma com suas particularidades. Na Europa, por exemplo, o SEPA, Single Euro Payments Area, permite transferências rápidas dentro dos países da União Europeia, mas ele não é tão instantâneo quanto o Pix e nem tão acessível para o público em geral. Na Índia, o sistema de pagamentos UPI, Unified Payments Interface, também é popular e bem eficiente, permitindo transferências entre diferentes contas em segundos. Contudo, o Pix ainda se destaca, porque ele é gratuito para as pessoas físicas e foi projetado para atender um público gigante, de grandes empresas a vendedores de picolé com apenas uma chave cadastrada. Mas como exatamente o Pix saiu do papel? Em 2018, o Banco Central já estava com a ideia na cabeça e reuniu uma equipe de especialistas para começar a tirar o projeto do zero. Eles estudaram as melhores tecnologias disponíveis, observaram o que estava funcionando no mercado global e começaram a construir algo que atendesse o público brasileiro. O projeto passou por várias fases: pesquisa, planejamento, desenvolvimento e até testes antes de ser lançado. E tudo isso em um período de 2 anos, o que foi um grande feito considerando o tamanho do desafio. O Pix foi finalmente lançado em novembro de 2020 e o impacto foi quase imediato. A tecnologia por trás dele foi um dos principais diferenciais. Em vez de um sistema de transferências de fundos com horário bancário, o Pix usa uma infraestrutura moderna, que permite transações em tempo real, 24 horas por dia. Tudo que uma pessoa precisa é de uma chave Pix, que pode ser o CPF, o e-mail, o número de celular ou até uma chave aleatória. Essa simplicidade conquistou o público rapidamente, especialmente os jovens e pequenos empreendedores que viam no Pix uma alternativa prática e sem custo para receber pagamentos. O Banco Central sabia que para fazer o Pix funcionar no Brasil, teria que garantir que ele fosse gratuito para as pessoas físicas, mas também seguro e fácil de usar. Afinal, uma tecnologia nova pode assustar, especialmente quando envolve dinheiro. Mas o Pix foi desenhado para ser seguro desde o início, com camadas de autenticação e criptografia que tornam essas transações protegidas, além de contar com o apoio dos bancos e fintechs que se integram ao sistema. E por que o Brasil foi pioneiro com um sistema tão robusto? A resposta tem a ver com o próprio perfil do país. A população brasileira tem uma enorme taxa de utilização de smartphones e uma cultura que valoriza soluções rápidas, práticas e acessíveis. Além disso, muitos brasileiros ainda não têm acesso fácil ao sistema bancário tradicional, seja por questões de distância, horário ou custos. Isso fez do Brasil o local ideal para lançar uma plataforma que simplificasse o dia a dia e desse a todos a chance de se conectar ao sistema financeiro. Agora, o próximo passo é entender melhor como essa mágica acontece na prática. Depois de entender por que o Pix foi criado, chegou a hora de levantar o capô dessa máquina e ver como ele funciona por dentro. Porque para o usuário é um clique aqui, um comprovante ali e pronto, dinheiro na conta. Mas o que rola nos bastidores para que tudo isso aconteça em questão de segundos? O Pix é como um carro esportivo, rápido e eficiente, mas quem já mexeu em um sabe que ele tem uma baita engenharia oculta para funcionar desse jeito. Primeiro, temos o papel do Banco Central, que é o verdadeiro cérebro do Pix. É o sistema do Banco Central que centraliza tudo e faz essa mágica acontecer. Eles desenvolveram e mantêm a tecnologia de pagamento instantâneo através da SPI, Sistema de Pagamentos Instantâneos. Permitem que os bancos e outras instituições financeiras participem dessa brincadeira. Esse sistema funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana sem parar, o que é uma inovação no setor financeiro no Brasil, onde a rotina bancária estava acostumada a parar no fim de semana e só retomar na segunda-feira. Isso quer dizer que, enquanto dormimos, o SPI está ali, acordado, garantindo que todo o dinheiro que trocamos continue circulando. Agora, para entender melhor o processo, vamos imaginar uma situação. Você decide transferir dinheiro para o seu amigo que está em outro banco. No sistema Pix, o SPI recebe sua ordem de transferência, verifica o saldo automaticamente e então comunica ao banco do seu amigo para liberar o valor quase que instantaneamente.
Mas não é só o Banco Central que está envolvido. Todos os bancos e instituições financeiras que oferecem o Pix também têm um papel crucial na velocidade e segurança desse sistema. Cada banco precisa manter uma conexão constante com o SPI, e essa comunicação precisa ser estável, como um sistema de correio ultra rápido que não pode falhar. Para que isso seja possível, os bancos precisam investir em infraestrutura própria, garantindo que seus sistemas de segurança sejam à prova de invasões e de ataques cibernéticos. Afinal, estamos falando de dinheiro virtual. É por isso que o sistema por trás do Pix utiliza métodos de autenticação e criptografia avançados. Os dados que trafegam entre o SPI e os bancos são codificados de ponta a ponta, o que significa que, mesmo que alguém tentasse espiar a transação, veria apenas um monte de código sem sentido. Outra mudança significativa com a chegada do Pix foi para a Casa da Moeda. Sim, aquela responsável pela produção de dinheiro físico. Com o aumento do uso do Pix, a circulação de dinheiro em espécie teve uma queda considerável. As pessoas começaram a transferir valores eletronicamente em vez de sacar e andar com notas na carteira. Isso levou a Casa da Moeda a reduzir produção de papel moeda, o que, por incrível que pareça, gerou economia para o governo. Afinal, fabricar dinheiro não é barato, envolve matéria-prima, mão de obra e transporte para distribuir as cédulas pelo país. Essa economia se estende para outros setores. Menos dinheiro em circulação também significa menos custos com logística de transporte de valores para bancos e ATMs. Outro ponto essencial do Pix é a segurança que ele tenta garantir. Uma das maiores preocupações de quem usa o Pix diariamente é a questão das fraudes. Para isso, o sistema conta com uma tecnologia de monitoramento constante, identificando padrões suspeitos de transação. Digamos que alguém faça uma série de transferências com características incomuns ou com valores muito altos fora do comum para aquele usuário. O sistema dispara um alerta automaticamente, e a transação pode até ser temporariamente bloqueada para averiguação. É quase como se o Pix tivesse um detector de fraude em tempo real, que ajuda a manter as transações mais seguras. Há ainda uma camada de proteção adicional chamada DICT, o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Esse diretório é como uma lista de contatos dos bancos que contém as chaves Pix de cada usuário, seja CPF, e-mail ou número de celular. Cada vez que alguém digita uma chave Pix para transferir, o DICT é consultado para garantir que a chave pertence realmente à pessoa ou empresa que está recebendo o valor. Além disso, o DICT também assegura que as chaves Pix sejam únicas e não possam ser repetidas, o que evita confusões e fraudes. E assim, seguimos para o próximo ponto da nossa história. Como o Pix caiu na graça dos brasileiros tão rápido? Lançado em novembro de 2020, o Pix rapidamente se integrou à vida cotidiana dos brasileiros. E hoje a plataforma de transferências instantâneas quebra recordes quase que mensalmente. Em setembro de 2024, o Pix atingiu seu maior volume de transações em um único dia. Foram 227,4 milhões de operações, totalizando 108,4 bilhões de reais transferidos em 24 horas. Mas o crescimento não foi apenas em volume, mas também em amplitude de uso. Em 2024, mais de 161 milhões de brasileiros estavam cadastrados no sistema, incluindo tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Somente em março de 2024, o Pix alcançou cerca de 4,93 bilhões de operações, movimentando quase 2 trilhões de reais no mês. Esse volume significa que, em média, cada pessoa faz várias transações Pix por mês, independentemente do valor, que pode ir de centavos a milhões. Desde o final de 2023, o sistema tem registrado consistentemente mais de 4 bilhões de transações mensais, consolidando-se como o principal meio de pagamento do país. De fato, mesmo entre a população bancarizada, estimada em cerca de 115 milhões de pessoas, o número de transações já ultrapassa em muito a quantidade de usuários. O impacto da popularização do sistema foi notado especialmente em setores como comércio eletrônico, transportes e até em serviços públicos. Em algumas cidades já é possível pagar o transporte público via Pix, e até a venda de produtos em feiras populares se tornou mais fácil com a aceitação dessa forma de pagamento. O Pix também tem servido como um impulso para a inclusão financeira. Pessoas que antes dependiam exclusivamente do dinheiro em espécie, como trabalhadores informais e autônomos, agora têm uma forma digital segura e acessível de receber e fazer pagamentos. Com isso, o sistema contribuiu para reduzir a dependência do dinheiro físico e abrir acesso ao mundo digital para muitos brasileiros.
Segundo o Banco Central, essa inclusão é um dos objetivos principais do Pix, que foi desenhado para ser uma infraestrutura pública acessível, promovendo inovação e concorrência no setor financeiro. Com tanta gente usando o Pix, o sistema não podia deixar de enfrentar alguns desafios. A popularidade também atraiu tentativas de fraude e golpes digitais, que se tornaram um dos principais problemas associados à plataforma. O Banco Central e os próprios bancos adotaram medidas de segurança, como limites para transações em horários específicos e processos de verificações adicionais, para tentar reduzir essas vulnerabilidades. Além disso, há planos de lançar novas funcionalidades, como o Pix automático, que deve permitir pagamentos programados de contas e serviços recorrentes, facilitando ainda mais a vida dos usuários e aumentando as possibilidades de uso do sistema. O impacto foi tão profundo que outros países já estudaram implementar sistemas semelhantes. E o próprio Banco Central trabalha em versões futuras, como o Pix Internacional, que poderá permitir transações instantâneas entre diferentes países. Depois de tanta gente aderir ao Pix, é inevitável que surja a pergunta: será que estamos caminhando para um mundo sem dinheiro físico? Calma, vamos com muita calma. Por mais que o Pix tenha mudado muita coisa, ele ainda enfrenta alguns desafios. Para começar, a segurança digital é um ponto crítico. Embora o Banco Central tenha adotado diversas medidas para proteger os usuários, como limitar o valor das transferências noturnas, os golpes e fraudes envolvendo o Pix ainda são uma preocupação. Existem desde esquemas de clonagem de chaves até falsos links de pagamento. E para muitas pessoas, isso é uma barreira que impede de confiar totalmente nessa tecnologia. Isso nos mostra que, apesar da popularidade do Pix, ainda há quem prefira o dinheiro físico por uma questão de segurança. Outro ponto importante é a resistência de algumas gerações mais velhas, que podem ver o dinheiro físico como uma espécie de segurança ou até como uma tradição. Muitas dessas pessoas ainda estão acostumadas a manusear notas e moedas, o que lhes dá uma sensação de controle sobre o dinheiro. E em alguns casos, elas também podem não ter tanta familiaridade com a tecnologia. Portanto, enquanto o Pix avança e se populariza, o dinheiro físico ainda deve ter seu espaço, pelo menos no curto prazo. E há também a questão de acesso à tecnologia. Mesmo com o aumento do uso dos smartphones, uma parcela da população ainda vive em áreas sem internet ou não possui dispositivos para usar o Pix. Para esses brasileiros, o dinheiro físico continua sendo uma necessidade. Afinal, para quem vive em uma região sem conectividade, o dinheiro físico é ainda um meio de troca mais prático. Então, enquanto o Pix cresce nas grandes cidades e áreas urbanas, ele ainda encontra barreiras para uma adoção mais abrangente em locais com menos infraestrutura digital. E claro, não podemos esquecer o papel emocional do dinheiro físico. Aquele dinheirinho na carteira, as moedas que guardamos, a nota que achamos no bolso de uma calça antiga, tudo isso faz parte do imaginário coletivo. Existe uma relação tangível, quase nostálgica, que faz com que muitas pessoas ainda sintam que ver é poder. Com o Pix, o dinheiro se torna um número na tela, algo intangível, o que pode ser difícil para algumas pessoas aceitarem. Muitos têm a sensação de que, sem o dinheiro físico, perdem o controle financeiro. Esse é um ponto curioso. Por mais prático que o Pix seja, ele também traz o desafio de nos adaptar ao dinheiro invisível. No entanto, a verdade é que a tendência mundial caminha para a digitalização dos meios de pagamento. Em países como Suécia e Dinamarca, por exemplo, o dinheiro físico já está praticamente extinto, e muitos estabelecimentos sequer aceitam mais notas e moedas. Se o Brasil seguir essa direção, é possível que o dinheiro físico vá gradualmente desaparecendo, sendo reservado para situações muito específicas ou simplesmente para quem ainda tem resistência ao digital. Mas isso depende de uma série de fatores, como a evolução da inclusão digital, da segurança e da adaptação cultural. Então, o futuro do Pix é, sem dúvida, brilhante, mas o dinheiro físico ainda deve existir por um bom tempo. O Pix não é o fim do dinheiro em papel, mas sim um convite para uma nova forma de lidar com nossas transações, que é prática, rápida e, na maior parte do tempo, gratuita. E enquanto caminhamos para esse futuro, cabe a cada um de nós decidir como vamos nos adaptar a essas mudanças. Esse foi mais um vídeo da AUVP Capital, a melhor consultoria dos parceiros do BTG. E olha, a gente conseguiu esse marco com apenas 6 meses dentro dessa parceria. Se você tem mais de R$500 mil investidos, basta clicar no link aqui embaixo e marcar uma reunião com um dos nossos atendentes.